Quero com a presença de vocês. Vamos dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Tite. Boa tarde, Tite. Anderson Azevedo, do Futebolês. Primeiramente, antes de falar do jogo contra o Juventude, eu quero saber como é que vocês saíram lá do Allianz Parque, depois daquele empate, a circunstância com a qual ele aconteceu, e em que aquilo pode se transformar no combustível para esses últimos jogos da competição para vocês. Boa tarde. Primeiro, é uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Falando um pouquinho do que passou do jogo contra o Palmeiras, acredito muito que a gente sai muito forte de tudo aquilo que a gente passou. Emocionalmente, que a gente teve nosso melhor nível, porque você passar por tudo que passamos durante o jogo e se manter focado, se manter firme em busca do objetivo que era vencer nosso adversário, que era pontuar fora de casa para continuar na parte de cima da tabela, eu acho que isso foi um ponto muito positivo. A gente viu uma revolta não só do nosso torcedor, mas do futebol todo, né? Todo mundo muito revoltado com os lances que aconteceram durante a rodada toda, e isso é um ponto positivo, porque vem acontecendo muito, a cada rodada a gente vem falando muito de arbitragem. E que isso queríamos que isso ficasse em segundo plano. É claro que o árbitro é muito importante para o jogo, mas a toda rodada a gente vem, não só o Fortaleza, mas todas as equipes vêm batendo muito forte em cima disso, rodada após rodada. Então isso é um ponto negativo do nosso campeonato neste ano, que mesmo com o VAR, mesmo com a tecnologia sendo utilizada, a gente não está conseguindo saber utilizá-la. Então fica aqui a nossa insatisfação em relação a isso, mas é aquilo que o professor falou, aquilo que o nosso presidente também, o nosso presidente, o nosso CEO falaram após o jogo. O foco do Fortaleza é no Fortaleza, naquilo que a gente pode fazer para continuar na briga, ponto a ponto, rodada após rodada, para que o Fortaleza continue crescendo. Então, isso a gente não pode controlar. Infelizmente, a arbitragem a gente não pode controlar. Então, a gente tem que estar mentalmente preparado e focado para o que possa vir a acontecer. Espero que não aconteça novamente, né? Porque entristece e é um ponto negativo no nosso futebol. Boa tarde, boa tarde a todos. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel. Como é que tá as conversações para que você no próximo ano possa ficar no Fortaleza? E como é que você vê os próximos jogos da equipe do Tricolor de Aço, nesses jogos finais, até Fortaleza pontuar muito bem e ficar no meio dos 4 colocados, ou quem sabe ganhar até o título? Boa tarde, meu amigo. Primeiro, falando um pouquinho do meu lado profissional, estou muito tranquilo e ciente daquilo que eu venho realizando ao longo das temporadas aqui dentro do nosso Fortaleza. Estou indo para a minha 4ª temporada. A cada temporada que passa, a gente vem brigando por coisas maiores e eu me sinto cada vez mais parte de tudo isso. Então, fico muito feliz de poder estar vivendo esse momento histórico aí com Fortaleza, estar escrevendo a cada ano uma nova história diferente, cravando o meu nome a cada campeonato que passa. A gente consegue fazer o Fortaleza cada vez mais forte. Então, o pensamento do Tite é esse, de tornar cada vez, não só o Tite como pessoa, o Tite como atleta, ainda mais forte, mas sim fazer um Fortaleza cada dia mais forte e se fazer parte disso é uma coisa muito importante para mim, é muito importante para cada atleta que hoje veste a camisa do Fortaleza. Então, estou muito tranquilo, muito ciente de tudo que eu já realizei aqui dentro do clube e espero continuar fazendo ao longo dos anos, se assim for o desejo, não só do Tite, mas do torcedor e do Fortaleza também. Em relação ao campeonato, aquilo que está por vir também, a gente pensa jogo após jogo. A gente, cada rodada a gente vem tornando e concretizando esse momento maravilhoso que a gente vive enquanto clube. Então, nosso foco está no próximo objetivo, que é vencer o Juventude. Então, é um jogo difícil, um jogo disputado, que a gente espera estar no nosso melhor nível para continuar pontuando e continuar fazendo Fortaleza a cada rodada mais forte. Pedro Bernardo, boa tarde. Boa tarde, senhor. Tite, você falou um pouquinho já que a mentalidade de vocês, depois dessa partida contra o Palmeiras, ficou mais forte, porque vocês viram o nível de resiliência que vocês tiveram dentro de campo no duelo contra o Palmeiras. Queria saber de vocês se se representaram na segunda-feira. Como é que está sendo a conversa? Realmente ainda nesse longo de campeonato? É jogo após jogo, mas em relação aos objetivos do clube dentro da competição? É título ainda ou fica na Copa Libertadores numa vaga direta? Eu falo que a gente
mais forte, porque tudo que você passou durante aquela partida ali, não só naquela partida, mas os outros jogos também que exigiram muito da equipe mentalmente. A gente se portou muito bem durante os 90 minutos daquela partida diante do Palmeiras. Então aquilo é um ponto positivo que a gente quer levar essa mentalidade, não só o próximo jogo, mas que perdure isso por muito tempo aqui dentro. Porque a gente não pode controlar o externo. O que a gente pode controlar? Aquilo que as nossas ações dentro de campo. E isso reflete muito no resultado. Então, se você está preparado mentalmente, fisicamente, a gente trabalha muito, tecnicamente, taticamente, o Vojvoda a todo momento nos cobra bastante, e mentalmente também. A gente vem trabalhando isso, a gente tem um profissional aqui no nosso clube que faz parte do nosso dia a dia, que é o Christian, e é uma pessoa muito importante nesse lado, é uma pessoa que está nos ajudando diariamente, e isso reflete dentro de campo. A gente se torna um time preparado para aquilo que vem acontecer. Claro que tem coisas que fogem do nosso controle que a gente não tem o controle. Mas aquilo que a gente pode controlar, que são as nossas ações, a gente tem tentado sim estar mais forte. E isso não só naquilo que passou, mas por aquilo que está por vir também. Porque a gente briga por coisas muito grandes brigamos por coisas muito grandes durante a temporada toda. E agora nesse final de temporada também. Brigamos aí por objetivos ainda maiores daquilo que a gente já conquistou e esperamos jogo a jogo, é claro, pensar, porque não adianta eu pensar lá na frente sem antes fazer as tarefas do dia a dia, para me colocar numa situação que eu possa vencer meu adversário já no próximo sábado. Vou conseguir responder. Obrigado. Boa tarde, Bruno Quintino do Expresso Tricolor. Eu queria trazer um pouco sobre o trabalho interno, e vocês já estão muito bem a questão da força e resiliência mental. No meu contra o Atlético, acabamos tendo alguns expulsos, um deles por alguma briga desnecessária, e no jogo seguinte foi um exemplo de resiliência. 2 pênaltis questionáveis, para dizer o mínimo, mas o time não se abateu e sempre correu atrás do empate. Eu queria saber o que muda tanto de um jogo para o outro. Eu já estou muito bem no trabalho do Christian, que é o psicólogo aqui do PC, mas eu queria entender um pouco em relação ao papo entre os jogadores, da comissão técnica, o que conversa entre si para buscar sempre melhorar, para buscar sempre conseguir retornar para o eixo. Bom, a gente está praticamente, acho que a 4ª temporada aqui já com o Rô aqui no nosso clube, e desde o começo do trabalho dele, ele sempre frisou muito para nós que a cada ano que se passe, a cada novo elenco que se forma, o clube tem que cada vez estar procurando crescer. E a cada jogo a gente vem procurando fazer o nosso melhor para, consequentemente, o Fortaleza vir crescendo também. Falando um pouco do que passou contra o Atlético, a gente teve aquelas 2 expulsões que nos tiraram um pouco do objetivo que era conseguir os 3 pontos dentro da nossa casa, que era muito importante na disputa do campeonato. Isso, durante a semana, a gente trabalhou, que a gente precisava, assim, a todo momento, estar levando o nosso nível máximo de disputa, mas sempre com muita tranquilidade, sem perder o foco, que é o resultado. Isso a gente conseguiu já diante do Palmeiras, manter mesmo com tudo que aconteceu, manter uma resiliência e manter um foco, que era o objetivo qualquer, que era pontuar, que era até mesmo vencer o Palmeiras, porque era um adversário que está naquela disputa ali pela parte de cima da tabela. Então a gente conseguiu sim, não vencer, mas conseguimos fazer um ponto muito importante, que lá na frente a gente vai ver o quanto foi importante a gente manter o nosso foco e a nossa toda a força mental em busca do nosso objetivo. Boa tarde, Tite. Ingrid Machado, muito bom falar contigo. Um jogo muito difícil contra o Palmeiras, né? Confronto direto para eles, tratado como uma final também, pela importância dos 3 pontos. E o Fortaleza foi muito sólido. Tomou 2 gols, mas 2 gols de pênalti e conseguiu se comportar muito bem, mentalmente falando, numa partida tão difícil. Geralmente, o Fortaleza, nesse fim de Campeonato Brasileiro, ele dá um sprint final, ele consegue resultados muito difíceis, ele sempre mostra uma força maior no fim dos campeonatos. Aconteceu em 2021, 2022, 2023, e nesse ano de 2024 eu queria saber o teu feeling. Você que já está há tanto tempo no clube, né, capitão também, como você avalia o aspecto interno para esse fim de Campeonato Brasileiro, o quanto Fortaleza tem força para buscar os grandes resultados e terminar o campeonato na melhor posição possível da tabela? Na verdade, Ingrid, o que eu vejo de tudo que a gente já passou durante essa temporada toda, a gente mostrou que a gente é um grupo muito forte. Um grupo que trabalha, que se dedica, que eleva
cada treino, a cada disputa. A nossa principal disputa mesmo é aqui dentro do nosso clube. Por quê? Porque aqui a gente briga pela posição quase que diariamente. A cada treino, a cada conversa, a cada trabalho que o Voivoda nos coloca ali para a gente poder estar fazendo, é uma disputa interna. E isso eleva muito o nível do nosso grupo. E este ano, em particular, eu acredito que os outros anos a gente estava se montando aí num grupo. Esse ano a gente tem um grupo muito sólido, com aí, posso colocar 23, 22 jogadores preparados para disputar a posição e, consequentemente, ajudar o Fortaleza a estar crescendo. E esse ano aconteceu muito isso. Agora a gente teve um exemplo muito claro que foi na partida que aconteceu comigo. Eu posso falar individualmente, porque trabalhamos muito durante a semana, a gente tem os dias mais largos agora para poder trabalhar, e o Voivoda trabalhou os 23 jogadores para estar preparados para jogar. E infelizmente o Cardona acabou se machucando, ali em questão de 5 minutos eu tinha que estar preparado para estar enfrentando um adversário difícil, que era o Palmeiras. Mas por quê? Porque durante a semana o Voivoda nos colocou isso, que independente de quem venha jogar, todos têm que estar preparados para estar à disposição, para que quando ele decidir, seja na minha posição falando, seja por mim ou pelo Cardona, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Então aconteceu comigo, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. E isso é que vocês não podem acompanhar diariamente, mas diariamente o Voivoda trabalha os 23, 24, 25 jogadores que estão em campo ali para a partida do fim de semana. E isso nos coloca numa condição de estar totalmente focado e preparado para enfrentar. Então isso, falando desse sprint final, é muito importante, porque a gente tem um grupo de jogadores sabendo exatamente aquilo que a gente quer, exatamente aquilo que tem que fazer, aquilo que o Voivoda espera de cada jogador. Então isso é um ponto muito positivo deste grupo esse ano. Boa tarde, Tite. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN. A pergunta é sobre mais um contexto mais do futebol e mais principalmente do esporte. Você é uma pessoa muito religiosa, que percebe nisso, até com crucifixo aí na mão. Você chega no aeroporto levando o crucifixo. Joga com crucifixo ou não? Jogo só com a escapulagem. Certo. Você é do Rio Grande do Sul, certo? O Rio Grande do Sul tem passado por momentos difíceis. Aquela enchente foi algo lamentável, né? Perdeu vários conterrâneos, vários, não sei se perdeu parentes. E o futebol nos traz alegria, tristezas, mais alegria que tristezas. Você é de Pelotas. Aconteceu semana passada um fato lamentável na sua cidade. Uma equipe de remo que conquistou medalhas, títulos lá em outra capital, de volta a Pelotas, aconteceu aquele acidente. Faleceram 7 atletas, o coordenador de esporte e o motorista da van. Você está de volta ao Rio Grande do Sul agora. Você vai jogar sábado lá em Caxias do Sul. Como é que você vê todo o futebol isso? Esses pais dessas crianças, tudo, batalhando de madrugada, voltando de uma competição e não chegam em casa, chegam aos corpos lá. O futebol traz isso também e o esporte em si. Você acha que força nesse pessoal lá de Pelotas? Você tem parentes? Teve algum parente? Você conhecia alguém desse acontecimento, Tite? Na verdade, foi uma situação muito negativa. Foi muito triste poder acompanhar à distância tudo o que aconteceu com aqueles jovens fatores, jovens com sonho, com objetivos, uma vida toda pela frente. Trazendo um pouco para o nosso lado aqui do esporte, do futebol, a todo momento que eu saio de casa, eu dou um beijo nos meus filhos e peço a bênção para minha esposa, porque eu não sei se eu vou retornar. Porque, infelizmente, hoje a gente tem acontecido cada coisa que nos deixa cada vez mais assustado com a nossa sociedade. E o que aconteceu lá, essa tragédia que aconteceu com aqueles meninos, muitos não estavam preparados. Rezei muito pela vida, pela família, para que Deus possa estar confortando o coração daqueles pais que, infelizmente, perderam os seus filhos ali naquela tragédia. A gente viu agora também as enchentes no Rio Grande do Sul. A gente fica assustado, porque a gente sente a dor do próximo, a gente sente a dor daqueles irmãos que perderam suas casas, muitos perderam vidas, muitas famílias dilaceradas por causa dessas enchentes, né? As enchentes que aconteceram, e que a gente possa se doar mais para o próximo, que a gente possa estender a mão para aquele que mais necessita. Às vezes a pessoa está do nosso lado passando por
por um sofrimento, passando por uma angústia, por uma tristeza, e muitas vezes a gente está tão preso no nosso eu, nesse telefone que hoje nos tiram a visão do todo, e que passa despercebido. Então, que a gente possa ter mais o coração aberto, para que a gente possa estar ajudando aqueles que mais necessitam, aqueles que mais estão precisando. Às vezes, muitas vezes, é um parente nosso que está necessitando, a gente fica tão preocupado em querer ajudar aquele que está sofrendo lá, mas tem um parente nosso do lado que está sofrendo também. Então, que a gente possa estar mais com o coração aberto, e aqui fica minha mensagem de solidariedade para aqueles pais que perderam seus filhos, para que eles não percam a esperança. Porque eles precisam estar também dando força para aqueles que aqui continuam também. Agora vamos para as 4 linhas. Jogo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Você conhece muito bem. Você jogou muito tempo no Quinta, enfrentou o Juventude várias vezes lá. Só para o seu conhecimento, Fortaleza não perde para o Juventude jogando aqui e lá há 9 jogos. De lá para cá, são 15 anos que o Fortaleza não perde para a equipe do Juventude. Como é jogar lá no Alfredo Jaconi? É diferenciado o estádio, é um clube difícil. O que o Fortaleza deve fazer a mais para sair com bom resultado de lá? Então, Mauro, a gente vem acompanhando, é claro, o bom campeonato que o Juventude vem fazendo, apesar das últimas rodadas não ter conseguido pontuar, ele enfrentou adversários muito difíceis dentro de Jaconi e conseguiu vencê-los. A gente sabe que é um jogo sempre muito difícil lá, jogar em Caxias é um campo complicado. O Alfredo Jaconi tem uma atmosfera diferente, o clube, o torcedor compra a ideia, a cidade toda compra a ideia do Juventude e fazem sempre muito difícil, um clima muito hostil, guardar da palavra, de jogar lá. É um campo muito bom, é um campo que a bola rola, dá para você conseguir fazer boas ações lá dentro daquele gramado. A gente está preparando mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente para fazer um grande jogo. A gente sabe o quanto é importante vencer o Juventude lá, sabemos de todas as dificuldades que iremos enfrentar, mas, como o Vojvoda sempre fala, focar naquilo que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer é se preparar no nosso melhor nível. Procurar estar na tarde de sábado fazendo tudo que a gente trabalha ao longo do ano, para que chegue naqueles 90 minutos a gente consiga neutralizar os pontos fortes do nosso adversário, explorar os pontos negativos que eles têm, para a gente conseguir fazer os 3 pontos. Mas a gente sabe que é um jogo muito complicado. Assim, se tiver uma troca recente de treinador, a gente sabe que isso também é um fato novo, que causa algo novo dentro do grupo. Então a gente espera fazer o nosso melhor para conseguir os nossos 3 pontos, que é o nosso principal objetivo. Tite, o Fortaleza está 5 rodadas na 3ª posição da competição. Se não vencer o Juventude, não sai do G4, mas corre o risco de perder a posição, já que vão jogar no final de semana Flamengo e Internacional, o jogo atrasado. E o Fortaleza ainda vai ter esses 2 confrontos diretos, contra o Flamengo e contra o Internacional. Aliás, os 2 jogos acontecendo aqui na Arena Castelão. Preocupa essa condição de o Fortaleza chegar na reta final tendo confrontos diretos, ou você acredita que isso é mais benéfico, porque o clube só depende dele, e ainda mais jogando em casa, onde tem sido a maior força do Fortaleza no Brasileiro? Cara, na verdade, para nós é uma alegria poder chegar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente sabe da dificuldade que é você jogar um Brasileirão. A cada ano a dificuldade vem aumentando, porque cada vez mais os clubes vêm investindo, seja em termos de estrutura, em termos de trazer cada vez nomes ainda maiores para dentro do nosso futebol brasileiro. Isso eleva muito o nível, e isso nos dá ainda mais alegria por colocar o nome do Fortaleza, cravar o nome do Fortaleza rodada após rodada na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso a gente que o Vojvoda sempre frisa para nós, é pensar rodada após rodada. Então, qual que é o foco agora? O principal foco é o Juventude. É fazer o nosso melhor, é estar no nosso melhor nível. Já falei aqui, vou tornar-se repetitivo, mas porque é preciso. A gente precisa sempre estar no nosso melhor nível, seja em termos técnico, tático, físico, para conseguir vencer o adversário. Porque a cada jogo parece que o nível e a dificuldade aumenta ainda mais, porque o adversário também se prepara, o adversário também briga por coisas grandes ainda dentro da competição. O Juventude ainda tem um agravante que hoje, nesta rodada, se encontra numa zona de rebaixamento, então ainda trazendo uma dificuldade ainda maior para o confronto, e a gente espera vencê-los. É claro que você chegar nas últimas rodadas do Brasileiro
brigando pela parte de cima da tabela, um clube nordestino, com toda a dificuldade de logística, dificuldades em termos de orçamento, dificuldades na arbitragem, que hoje não está nos ajudando também, e eu nem quero que nos ajude, eu quero que só faça aquilo que é o certo a fazer durante o jogo, mas que isso também é um ponto negativo. Então, todas as dificuldades, você ainda assim conseguir ultrapassá-las e continuar brigando pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que isso é uma alegria muito grande, não só para nós, enquanto jogadores, mas para o clube num todo, e principalmente para o Nordeste, porque tem uma equipe nordestina brigando na parte de cima da tabela, eu acho que todos têm que estar felizes por esse momento que um clube nordestino está vivendo. Tite, aqui novamente. Fortaleza vem de 3 jogos consecutivos sem um resultado positivo, mesmo no empate na rodada passada, tendo um gostinho a mais, como se fosse uma vitória. Vocês se cobram muito isso para essa conquista de 3 pontos? Realmente essa vitória faz a diferença no clima entre vocês, atletas? Cara, o clima do nosso clima é muito bom. Seja na derrota, seja na vitória, seja no empate, nós temos uma maneira, um jeito de ser. O Fortaleza é um clube muito família, o Fortaleza sabe muito, tem muito claro as suas ideias de trabalho, tem muito claro os seus objetivos. Desde o nosso primeiro dia aqui dentro, nessa temporada, o nosso CEO, o nosso presidente, o nosso CEO Marcelo, o nosso presidente Alex, nos passaram aquilo que eles esperam de nós enquanto jogadores, enquanto atletas do Clube Fortaleza. Então, não é uma derrota que nos deixa para baixo, muito menos uma vitória nos deixa eufóricos. A gente tem um ponto muito claro, que é o objetivo, que é colocar o Fortaleza sempre na parte de cima da tabela, sempre em evidência. E isso, seja no momento ruim ou seja no momento bom. Então, durante uma temporada, fica muito vago você, quando o clube vence, a gente está feliz, quando o clube perde. É claro que quando uma derrota, o ambiente fica triste, porque você não conseguiu, você se preparou para vencer. Mas assim, quando a gente consegue um objetivo também, uma vitória, o ambiente não fica totalmente eufórico, porque a gente sabe que o próximo pensamento é vencer o nosso próximo adversário. Então, a gente tem uma maneira de ser muito, muito, muito assertivo, assim, ao meu ponto de vista. A gente não fica muito eufórico na vitória, nem muito triste na derrota. A gente tem objetivos muito claros e muito bem alinhados, assim, seja com a diretoria, seja com o Vojvoda, seja com nós jogadores, que a gente se cobra muito, a cobrança diária aqui, a cada treino, a cada disputa, um nível muito alto de cobrança, porque a gente quer, assim, colocar cada vez mais o nome do Fortaleza na parte, em evidência no futebol no todo. Finalizamos a entrevista coletiva. Tite, muito obrigada. Muito obrigado, espero ter respondido. Terminou, né, a coletiva de imprensa do Tite, né? Eu acho que ele mudou muito o discurso de saber se vai ficar ou não. Eu acho que ele ainda vai mostrar muito ainda. A realidade, a pergunta que o repórter fez sobre a renovação, sobre que ele vai ficar ou não, eu acho que ele vai ficar, na minha opinião. Eu acho que a renovação dele vai cair lá para o dia 27. Pô, é uma surpresa aí, porque muito torcedor que não gosta do futebol dele, acho que não dá mais para ele ficar. E essa renovação, para mim, vai ser em dezembro. A renovação do Tite vai ser em dezembro, sim. E vocês assistiram aí a coletiva de imprensa do Tite. Eu quero que vocês deixem o seu comentário, deixem o que vocês achou. Ele merece ficar? Ele merece ir embora? Na minha opinião, não. Eu acho que a gente poderia buscar outro jogador melhor no mercado, sabendo que ele já é um jogador de idade, um jogador que, na minha opinião, já está em uma idade muito avançada. Essa é a minha opinião. E você, qual é a sua opinião? Deixa aqui no comentário. Então, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações, papoca no like sempre para fortalecer o meu trabalho.